Vamos colocar de pé e com as palmas vamos louvar. Vou cantar. Todas as suas promessas guardadas estão dentro do meu coração, seladas pelo Espírito Santo. Posso me alegrar. Todas as suas promessas guardadas estão dentro do meu coração, seladas pelo Espírito Santo. Posso me alegrar, pois para o meu Deus é vencer ou vencer. Nada rouba minha paz, posso dizer que cantar. Para sempre vou louvar, todo tempo confiar, pois meu Deus é fiel. Sei que tudo vai dar certo nessa fé, porque Ele sempre está perto e nunca desistiu de mim. Posso me alegrar, pois para o meu Deus é vencer ou vencer. Nada rouba minha paz, posso dizer que vou cantar. Para sempre vou louvar, todo tempo confiar, pois meu Deus é fiel. E vou cantar, para sempre vou louvar, todo tempo confiar, pois meu Deus é fiel, pois meu Deus é fiel, pois meu Deus é fiel. Amém, igreja? Que em todo o tempo nós possamos confiar no Senhor. Amém? Se eu me humilhar, que nesse instante nós possamos derramar o nosso coração diante do Senhor e pedir a Ele que transforme o nosso coração, transforme o nosso ser, para que a cada dia Ele possa fazer o melhor em nossas vidas. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe onde
centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, somos o Senhor. Este lugar, tu és real. Nós possamos te entregar todo instante, Vou entregar totalmente a ti, Senhor. totalmente. Os nossos corações, ó Deus. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso chegar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Ó Pai, eis aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai, para te entregar, ó Deus, totalmente ao Senhor, ó Deus. Para que nossos ouvidos, ó Deus, venham ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, Pai. Muitos, ó Deus, dos cristãos, ó Pai, neste momento não está tendo essa oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa. E nós estamos aqui, ó Deus, para bendizer o teu nome, para exaltar ao Senhor, o Deus de Israel, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, ó Deus. As nossas dificuldades, ó Deus, os nossos anseios diante do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós temos esta maravilhosa oportunidade de poder louvar ao Senhor, adorar a Deus de todo o nosso coração. E nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1 ao 22, como está colocado aí no nosso data show. Como nos ensina tantos provérbios, palavra de sabedoria, cânticos, este livro. E aqui, no capítulo 2, leremos ele todo. Peço a atenção dos amados irmãos, para que você abra sua Bíblia e possamos ler esse texto, possamos ser abençoados por Deus pela leitura desse texto e pela meditação da palavra do Senhor. A partir do verso 1 diz assim: Filho meu,
Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Oremos mais uma vez. Deus, diante da tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para podermos, ó Deus, compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, para todos que aqui estão presentes, aqueles que estão também nas suas casas, possam aprender do Senhor, ó Deus, e possam glorificar o teu nome, pois tu és santo, justo e bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Próximo aí, Guilherme. Amados, eu quero compartilhar o testemunho de Robert, para que possamos introduzir este assunto, compartilhar a história desta pessoa chamada Robert, baseado numa história real. Eu faço a seguinte pergunta: você já pensou em quantas pessoas morreram esse ano ou durante essa pandemia e continuam ainda vivas? Deixe-me explicar essa pergunta, contando justamente a história de Robert. Uma história muito comum. Quando Robert tinha 7 anos de idade, ele foi atraído pelos cânticos que eram cantados em uma igreja. 7 aninhos, pela primeira vez, ele pisou os pés naquela igreja, e uma das irmãs que ali estavam recepcionando, o recepcionou e convidou ele para que estivesse presente nas programações das crianças, que seria no sábado seguinte, e disse a ele: olha, qual que é o seu nome? E ele falou o nome para aquela mulher e diz: olha, nós queremos recebê-lo bem, porque você é uma pessoa amada por Jesus, e nós também te amamos. Aquela declaração tocou profundamente no coração daquela criança, pois foi a primeira vez que alguém havia dito para ela: nós te amamos, ou eu te amo. A primeira declaração que ela havia ouvido veio no seu coração de uma forma tão grande, e dali em diante ele passou a
participar daquela igreja, e aos 11 anos de idade, ele entregou ali a sua vida para Jesus, batizando naquela igreja, sendo recebido como um membro daquela igreja. E na data do seu batismo, uma irmã chegou para ele e disse: olha, Robert, mesmo que se você afastar de Jesus, ou mesmo que você se afaste de Jesus e ande por todo o mundo, você um dia voltará para a casa do Senhor. Ele não entendeu muito bem aquilo, mas, meus irmãos, aos 15 anos de idade, ele começou a se relacionar com certas pessoas, amizades que nós chamamos de amizades erradas, más influências. E estas amizades semearam de maneira profunda no coração dele a luxúria, de tal maneira que ele abandonou completamente a igreja, e 1 ano depois ele já estava vivendo numa intensa prostituição. 1 ano, aos seus 16 anos, ele já estava envolvido de uma forma muito densa, muito verdadeira, e começando a ganhar dinheiro com aquilo, ele foi consumindo aquelas coisas como água. Todos os dias, toda semana, e vinham drogas, vinham bebidas e todo tipo de coisas, e foi abrindo muitas oportunidades para ele, e ele então viajou para outros países, foi morar em outro país, e tudo isso, toda essa devassidão moral de prostituição, de sexo, de luxúria, de drogas, ele viveu por 11 anos da sua vida. 11 anos da sua vida. E como foi a conversão ou a restauração de Robert? Quando ele tinha 26 anos de idade, na virada de ano, ele estava na Itália. Naquela noite, ele havia ficado com várias pessoas, consumido muita droga, e no final daquela noite, quando ele estava assim meio ainda em transe por conta das suas drogas, ele ouviu uma voz que dizia para ele: esse ano você vai morrer. Esse ano você morrerá. Mas ele de imediato já apagou aquela lembrança, já não quis mais ouvir aquilo, porque aquilo não era legal para ele, e a vida continuou. Mas vez ou outra surgia a lembrança: esse ano você vai morrer. Alguns meses depois ele estava para se casar, e no dia anterior ao casamento, um cliente liga para ele dizendo: olha, eu preciso de uma noite completa. Era algo assim vantajoso financeiramente, mas ele não queria ir, mas por causa da necessidade do dinheiro, mais uma vez o dinheiro falou forte, ele foi para aquela noitada, uma noite antes do seu casamento, e no afã de acabar logo, ele acabou consumindo muita droga, e entrou numa overdose. De repente o seu corpo estava totalmente paralisado, ele caiu sobre a cama, olhos estatalhados, ele não conseguia mover absolutamente nada, e naquele momento ele lembrou da voz que dizia: esse ano você vai morrer. E quando ele lembrou dessa voz, ele percebeu claramente: é agora, é hoje que eu vou morrer. E quando ele lembrou de toda essa situação, veio à sua mente aqueles dias na igreja, quando pequeno, quando ouvia histórias de Jesus e quando cantava as músicas para Jesus. E de repente todas aquelas mensagens, aqueles cânticos vieram à sua mente. E de uma forma muito profunda, muito forte, ele: Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim. E ele clamou ao Deus que ele conheceu aos 7 anos de idade, batizou aos 11. E naquele momento que ele clamou, meio que ele adormeceu. E na manhã seguinte ele acorda como se nada tivesse acontecido. Algo maravilhoso havia acontecido com ele, ele simplesmente levanta. E quando ele se coloca diante do espelho, parece que como escamas caem dos seus olhos, como uma venda que estava arrochada nos seus olhos, aquela venda cai. E ele consegue perceber pela primeira vez quem ele era diante de Deus, o pecador que ele era,
E tudo aquilo que ele havia trocado pela luxúria, pelo dinheiro, pela fama, pelos prazeres. E naquele momento ele entrega a sua vida para Jesus. Ele restaura a sua comunhão com Deus, melhor dizendo, que ele já havia entregado na infância a sua vida para Jesus. E ele ouve a voz de Deus: eu quero que você volte para o Brasil e testemunhe tudo aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Eu quero que você volte para o Brasil. E depois ele conta, de uma forma assim um pouco hilárica, dizendo: olha, parece que Deus faltou levar o dinheiro na porta da casa dele, as passagens, compra, avião já esperando, de imediato. Demorou poucos dias, ele já estava no Brasil, abandonou aquele casamento, abandonou tudo que ele tinha ali e retornou para sua casa, retornou para sua família. E hoje tem testemunhado da graça e da misericórdia de Deus na vida de alguém que se arrepende. Mesmo tendo lá no início encontrado a Deus, entregado a sua vida para Jesus, ter se afastado desse caminho, mas Jesus foi lá, com todo amor, quando não havia absolutamente ninguém ali para pregar o evangelho do Senhor Jesus para ele. Mas tudo aquilo que as irmãs da igreja, com toda dedicação, ensinaram para ele, porque a família dele não levou ele para a igreja, ele foi a primeira pessoa a se converter da sua família. Vivia numa família extremamente desestruturada, extremamente difícil, com pais, irmãos problemáticos, alguns envolvidos com droga, com crime organizado. Mas ali, a palavra que ele ouviu daquelas irmãs, daquela igreja, tocou profundamente no seu coração, e mais uma vez ele restaura a sua vida com Deus, e ele volta para recomeçar, um duro recomeço. Mas ali estava uma pessoa que aprendeu a duras penas quão é prazeroso temer a Deus, temer ao Senhor verdadeiramente. Pedi para o Guilherme passar. Esse é o nosso tema, o temor do Senhor. E os irmãos sabem o quanto que eu gosto desse tema. Os irmãos sabem o quanto que a gente tem falado a respeito disso, pois esse é o princípio, essa é a base que nós construímos na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto aqui, o livro de Provérbios, nós vamos ver como que Provérbios fala desse temor do Senhor, tão importante para que nós possamos realmente viver uma vida que agrada ao Senhor, sem jamais nos afastarmos. Pois ao nos afastarmos da graça de Deus, podemos ser levados a uma vida extremamente ímpia, extremamente difícil, por estarmos abandonando o caminho do Senhor. Mas saiba que Deus está nos propondo um caminho maravilhoso, um caminho de restauração. Primeiro ponto, passa aí, Guilherme. O temor do Senhor para ouvir suas exortações. Ou seja, quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver aqui algumas meditações importantes para entendermos que devemos ter o temor do Senhor para ouvir as suas exortações. E qual exortação nós lemos aqui nesses primeiros versos? Veja que ele começa chamando por filho meu. E é interessante essa expressão no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus não se revela assim como Pai, mas como o Senhor Deus Todo-Poderoso. O eu sou. E se você for ler todo o Antigo Testamento, a expressão filho acontece em alguns textos, principalmente nos livros poéticos, mas durante toda a narrativa, o tratamento é o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, como se estivesse assim muito distante de nós, mas agora esse Deus distante de nós, ele está dizendo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então
Veja aqui no verso 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amados irmãos, desde o Gênesis nós vemos a queda do ser humano. E quando o ser humano cai, ele se afasta de Deus. As civilizações, cada uma delas vai construir a sua própria hierarquia, a sua própria funcionalidade. Alguns se unem ali na Torre de Babel e tentam construir uma torre que é levada até os céus. Mas Deus vem e dispersa todos para que andem por toda a terra. E essas civilizações, elas vão andando e se afastando de Deus. A tal ponto que Deus precisa chamar um homem chamado Abrão, para começar um povo seu escolhido. E de Abrão, com Sara, ele forma uma grande nação, a nação israelita, a nação judaica. E com seu poder todo poderoso, ele tira do Egito. Nós estudamos recentemente aqui sobre as 10 pragas, as 10 ações de Deus sobre o povo, tocando no coração dos egípcios, para que eles pudessem temer a Deus verdadeiramente, e saíssem daquele lugar, e começassem a ser uma nação, que seria testemunho de Deus para todas as outras nações. E ali Deus deu a lei para Moisés. É a Torá que nós temos, o Antigo Testamento, os primeiros livros, Deus deu para que fosse testemunho a todas as nações. E dentre esses ensinamentos, Deus está dizendo, olha, se você temer a mim, e você ouvir as minhas exortações, você será abençoado, com conhecimento, com o temor do Senhor, você vai viver uma vida diferente. E é por isso, o segundo ponto, é que nós devemos ter temor do Senhor para amar as promessas de Deus. Temor do Senhor para amar as promessas de Deus. É aqui, irmãos, um ponto tão importante nos versos 6 a 10. Temer a Deus, não simplesmente para vir à igreja, não simplesmente para participar de algumas programações, ou para cumprir alguns rituais, ou votos, ou sacramentos, ou o que seja, mas é desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Não temos uma religião ritualística, onde se você vir aqui e eu te der um passo, eu fazer uma oração assim, o assado, você vai sair daqui descarregado. Não temos uma religião ritualística. Nossa religião, ela nos ensina a amar verdadeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Porque a partir do momento que nós amamos a Deus, nós estamos dispostos a amar o nosso semelhante, a ajudá-lo, a fortalecê-lo. Junto nós vamos construir uma instituição chamada igreja, deixada por Jesus para ser essa arca que comporta pecadores rumo aos céus. Veja a analogia com a arca de Noé, uma arca que não tinha remos, que não tinha motor, que não tinha direção, porque quem é que dava a direção para a arca? Era Deus. Mas eles estavam lá dentro, porque lá fora era morte. Eram as águas. De tal maneira que essa instituição chamada igreja é esse lugar que congrega pessoas de todos os lugares rumo a Deus, sendo guiados por Deus. Veja os versos 6 a 10. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo, sublinha isso aí, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja o que ele está dizendo aqui. Sabedoria para não vivermos iludidos ou enganados. É viver como em pleno dia.
Verso 6 ele está dizendo: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Sabedoria para entender os tempos e as épocas. Sabedoria para entender que nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão mudando. E muitas coisas não serão mais como antes. Não dá mais para voltar a ser igual antes. Agora, as relações de trabalho, as relações financeiras serão diferentes. A espiritualidade tende a ser um pouco diferente também. Dependendo da situação, mais negativamente ou mais positivamente. Mas o fato é que as coisas estão mudando, mas nós precisamos de sabedoria. Então, a partir do momento que nós vivemos, temos este amor por Deus, Ele vai nos dar sabedoria para vivermos uma vida diferente. Quando os israelitas foram levados para a Babilônia, quando eles foram levados para o Egito, quando eles estiveram no deserto, todos eram situações diferentes que eles tinham que aprender a viver naquele contexto, naquela vida. Eles tinham necessidade de aprender isso. E Deus foi dando sabedoria para eles. Esta mesma sabedoria para nós, para entendermos que tudo isso é um mover de Deus, nos levando a determinada direção, e que nós devemos confiar, descansar, e como eu disse domingo passado, esperar em Deus. Espera em Deus. Espera por Ele. É Ele que é o timoneiro do nosso barco. É Ele que nos leva para os lugares aprazíveis de descanso. Mas Ele também é o escudo para aqueles que andam nos seus caminhos. É isso que ele está declarando no verso 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É Ele, é o Senhor, Ele é o protetor, Ele é o escudo para aqueles que andam nos seus caminhos. Para estes que andam nos seus caminhos, a sabedoria é como um banquete que alimenta a sua alma, dá prazer, dá alegria. Veja os versos 9 e 10. Então entenderá justiça e juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. É algo que faz com que não só vir à igreja se torne uma atividade alegre e festiva, mas principalmente abrir a Bíblia e conhecer este amor de Deus e encontrar nas palavras da Bíblia o descanso para a nossa alma e entender o conhecimento de Deus. E à medida que você vai estudando, à medida que você vai aprendendo, você vai ficando feliz, alegre, dizendo: Deus me ama, aleluia! E só Deus pode fazer coisas como fez na vida de Robert, como fez na sua vida e como fez na minha vida. Só Deus pode fazer isso. E o último ponto, Guilherme, o temor do Senhor para evitar o mal. Temermos a Deus para nos afastarmos do mal. Veja a descrição aqui a partir do verso 11. O bom siso te guardará, ou seja, o bom senso. Fica percebido o que está acontecendo, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal. Sim, livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas pervertidas. Porque foram más amizades, más influências, que levaram Robert para começar aquele caminho de pecado. Pessoas colocadas na vida dele por o pontapé inicial. A Bíblia está dizendo: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, capaz de iludir, enganar e destruir a vida das pessoas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, ou seja, sente felicidade, alegria pela impiedade, pela maldade, folgam com as perversidades dos maus, se sente aprazível, se sente em casa, se sente da turma, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia
com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ele fala da estrangeira porque havia uma grande quantidade, às vezes, de mulheres que vinham de outros povos e vendiam o seu próprio corpo naquele país, a prostituição. Mas ele diz, a qual deixa o amigo da sua mocidade se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Havia o perigo, havia a prostituição. Provérbios vai falar em pelo menos 3 oportunidades sobre este perigo, da luxúria, do desejo de usar o corpo e experimentar o corpo em todas as sensações sexuais possíveis, de fazer com que o seu próprio corpo seja usado para o mal, seja enganado de tal maneira que o pecado é cometido como se fosse algo natural, como se fosse algo gostoso, bom. Mas a exortação da palavra de Deus é: afasta destas coisas. Nós lemos no início o exemplo do filho pródigo, como que ele resolveu abandonar o seu lar, a sua família, e e sair da sua casa. E só quando ele estava lá no mais terrível, no fundo do poço, no buraco mais profundo, foi que parece que pela primeira vez ele lembrou que tinha pai, que tinha família, que lá a casa dele era gostosa, até o empregado mais humilde tinha dignidade, jamais trabalhava nas condições que ele estava trabalhando, jamais faria o que ele estava fazendo, e naquele momento que veio a presença do Espírito Santo para dizer, eu quero você de volta. E ele voltou. E o Pai recebeu. Porque Deus é esse Deus misericordioso, que transforma completamente a nossa vida, de tal maneira que nós podemos sim, meus irmãos, esperar por um Deus que nos guarda, que nos protege, mas nós também temos que amar a Deus. Amar o Senhor para evitar o mal. Temermos a Deus verdadeiramente, para fugirmos de tudo aquilo que é mal. E ainda estamos por conhecer, irmãos, todas as consequências dessa pandemia, consequências negativas, infelizmente. Mas o que dá para afirmar é que muitos fracos na fé podem sim ser seduzidos pelo pecado da luxúria. Pelo pecado da luxúria. Deus tenha misericórdia. Por isso eu quero concluir, pode colocar na conclusão aí, Guilherme, dizendo e perguntando para nós, o que nós aprendemos com isso? O que nós entendemos desta palavra como extremamente necessária para nós? Veja os versos 20 e 22, quando ele conclui dizendo, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Aleivosos aqui são traiçoeiros. Homens maus, pessoas más, serão desarraigados. O que ele está nos dizendo é que se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós tivermos temor do Senhor, Ele estará nos conduzindo por este mar revolto, como conduziu Noé, como conduziu Moisés, como conduziu Abraão, como conduziu Isaac, José e tantos outros servos do Senhor, e como trouxe a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, para nos oferecer uma nova vida com o Senhor Jesus. E eu falei no início, e fiz essa pergunta, quantas pessoas neste ano já morreram e continuam vivas até hoje? Quantas pessoas morreram
e continuam vivas até hoje. Quando aquela voz chegou para Robert, quando ele vivia no pecado, aquela voz lhe disse: você vai morrer este ano. Mas aquela voz estava referindo-se a um outro Robert, a Sabrina. Sabrina era o nome dele, Robert, quando vivia na luxúria. Ele havia abandonado a masculinidade, transformou-se numa mulher, se tornou uma mulher, praticou prostituição durante 11 anos, mas Deus disse para ele, /ela naquele momento: você vai morrer este ano. E sabe quem ressuscitou? Robert. Robert ressuscitou. E hoje ele é um homem, conforme foi criado por Deus, que louva, que adora a Deus e que testemunha o que Deus fez na vida dele. Pois tirou ele quando a vida dele estava da melhor maneira possível. E eu falei do espelho, quando ele se viu naquele espelho, uma venda dos olhos caiu, ele percebeu: eu não sou uma mulher, eu sou um homem. E ele voltou para o Brasil, se tornou este homem, como era antes, restaurando sua vida e agora testemunhando da graça e da misericórdia do Senhor. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Até hoje ele é atacado pela comunidade LGBTQI+. Mas ele ama essas pessoas, como nós também devemos amá-los. Pois não depende necessariamente deles quererem, depende de Deus agir, dar poder, dar vontade, dar desejo. E não importa se tem alguém lá o tempo todo evangelizando eles, mas se tem alguém orando por eles, Deus é que faz a obra. Deus visitou Robert quando a sua irmã orava por ele aqui do Brasil. Deus visitou ele lá na Itália e transformou a vida dele, como tem transformado milhões de pessoas. Sabrina morreu, Robert ressuscitou e hoje serve ao Senhor. Quantos mais nessa pandemia já não morreram e ressuscitaram, estão vivos? Deus está fazendo a obra. O pastor Jeremias estava falando sobre uns missionários na Rússia, e eles falaram assim, acho que estava com tanta alegria, que diz: nessa pandemia Deus já nos deu a oportunidade de abrir 500 novas igrejas. Ele falou: meu Deus do céu. E aquele russo dizia: olha, mande os brasileiros para cá, pastor Jeremias, porque eu sei que os brasileiros são fervorosos. E ele falou: meu Deus do céu, não deixa de saber disso não. Eu sei que os brasileiros amam a Jesus. Eu sei que os brasileiros amam fazer missão. E nós temos muitas igrejas aqui, precisamos de servos do Senhor para pastorear essas igrejas. Acho que eu vou ligar para minha irmã, para meu cunhado, falar: ó, já tem umas igrejas aí para vocês pastorearem, né, que estão lá na Rússia atualmente. Então tá bem pertinho. Nós precisamos ter esse coração missionário, irmãos, que ama a palavra do Senhor, que ama Jesus e que luta para que através das nossas vidas, da nossa oração, da nossa vida financeira, nós possamos contribuir, ajudar e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E Deus vai fazer a obra. Deus é que vai transformar os corações. A nossa função é pregar e dizer: olha, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz pela sua vida. Jesus quer fazer uma grande transformação no seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Para você habitar na terra e se alimentar dela. O evangelho do Senhor Jesus faz isso. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe também na ministração da ceia, para que ao participarmos, nossa vida se alegre, nosso coração festeje, nós estejamos realmente totalmente amando ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida ao Senhor cada vez mais. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus pelo testemunho que o Senhor nos dá da tua palavra, Senhor, para que nós possamos amar verdadeiramente ao Senhor. Não nos deixe, ó Deus, fraquejar na nossa fé. Não nos deixe, Senhor, fraquejar na nossa caminhada, Pai. Nós queremos servir ao Senhor verdadeiramente, Pai.
Por isso pedimos ao Senhor, ó Deus, que fortaleça, Senhor, a nossa fé, Pai. Que nos mostre o caminho pelo qual nós devemos seguir, andar, ó Deus. Para que verdadeiramente, Pai, nós possamos honrar o Teu nome, ó Deus. E manifesta o Teu poder na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Para que nesta pandemia eles venham Te conhecer, ó Deus. Para que o Senhor faça um grande movimento, um grande avivamento na nossa cidade, Pai. Convertendo a vida das pessoas, ó Pai, que estão andando longe do Senhor. Para que possam cair, ó Deus, as escamas dos olhos, a venda dos olhos, e eles possam contemplar a glória do Senhor e perceberem, ó Pai, que estavam indo para o inferno, e que eles venham se arrepender dos seus pecados e assumir uma nova vida, uma nova postura, uma nova atitude nesta vida como servo do Senhor, Pai. Só o Senhor, por isso nós não podemos, mas nós podemos clamar, pedir, interceder por estas vidas, e é isso que nós estamos fazendo, Pai, queremos fazer todos os dias. Incomoda, Senhor, a Tua igreja, para que nós possamos conseguir levar o Teu evangelho a todos, indistintamente, para que chegue em todos os lugares, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e entre em todos os corações. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Quero convidar. Hoje nós estamos com a presença apenas do nosso presbítero José Pedro. Quero convidar o nosso diácono Vanderlei também para nos auxiliar aqui na ministração da ceia do Senhor. Zerou? Primeira Coríntios, capítulo 11. Durante essa semana, irmãos, e até no próximo domingo, nós estaremos visitando alguns irmãos que assim desejarem. Primeiramente a gente liga, né? E aqueles que desejarem, nós estaremos entregando a ceia do Senhor para aqueles que não podem vir por causa da pandemia, né? Que tem algum problema de saúde ou está acima de 60 anos e por questões de proteção ainda estão nos seus lares, nas suas casas. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ele está falando, irmãos, que a ceia do Senhor tanto pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição. Maldição para aqueles que não entendem a responsabilidade, não entendem quem são, não entendem o que estão fazendo. Por isso que ele complementa no verso 30, dizendo: Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que nós possamos manter uma vida de santidade ao Senhor. Mas certamente o pecado ainda se faz presente em nossos corações. Por isso nós precisamos orar, pedir perdão ao Senhor
para que no perdão dele nós possamos participar. Mesmo ainda mantendo esses traços pecaminosos, mas Deus nos dá esta oportunidade. Aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus, fizeram esse compromisso com o Senhor Jesus, estão dispostos a viver até o último dia servindo ao Senhor Jesus, doa o que doer, como diz a juventude, mas que nós possamos realmente abraçar a fé e sermos fiéis ao nosso Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo perdão e consagrando também os elementos para a ministração da ceia. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse instante, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas faltas, ó Deus. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que na Tua graça, na Tua misericórdia nos perdoe, ó Deus. Nos livre de todo mal, ó Deus. De tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo, ó Deus, que é pecado, ó Deus. Purifica a nossa vida, para que ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos participar com alegria, e seja ela bênção para as nossas vidas, e venha produzir em nosso coração alegria, crescimento espiritual, ó Deus, fé, esperança, amor uns para com os outros, solidariedade, integridade, verdade, temor do Senhor, sabedoria, conhecimento e tantas bênçãos que o Senhor está abrindo as janelas dos céus para derramar sobre nós. E como ministro da palavra do Senhor, eu consagro a Deus os elementos que são retirados do uso comum para serem ministrados à ceia do Senhor agora, Pai. Que o Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, nos abençoe e consagre assim estes alimentos, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos aqueles que são membros de qualquer igreja evangélica em plena comunhão com esta igreja, são nossos convidados a estarem presentes, a estarem participando. Naquela noite, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto sempre em memória de mim. Então, o presbítero José Pedro, Diácono Vanderlei, vão estar entregando com todo cuidado aqui a você. Você pegue e aguarde para que nós possamos participar todos juntos. Está entregando de um por um também. Vamos colocar em pé. Te livrar, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Que o desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só satisfaço quando estou junto aos teus céus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. A manancial, única fonte de vida tua. Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto sempre em memória de mim. Vamos todos juntos, irmãos, participarmos do corpo de Cristo, para a glória de Deus Pai.
Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus, ímpar que o Senhor está nos dando. Que este alimento, ó Deus, como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, venha fortalecer a nossa fé, Pai. Uma vez perdoados pelo Senhor, ó Deus, nós estamos prosseguindo na nossa caminhada cristã, vencendo, ó Deus, a nossa própria natureza pecaminosa e brilhando a luz de Jesus Cristo. Assim também queremos participar do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Todos que participaram do pão são nossos convidados também a estarem participando do cálice do Senhor. Fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. O desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma cheia por ti, só satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma cheia por ti, manancial, única fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, todos aqueles que estão presentes receberam. Tomai, bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É pelo sangue de Cristo, irmãos, que nós vivemos e nos movemos. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Ele que nos protegerá, pois Ele nos deu o mais precioso, seu próprio sangue. Então, se hoje nós vivemos, é por amor a Deus, é pelo amor de Deus sobre as nossas vidas, que entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor, Ele sempre nos guardará, até que o nosso dia chegue. Não chegará antes da hora. Cada um de nós temos a hora certa, o momento certo. E então vamos glorificar a Deus, também com a nossa morte, testemunhando, até mesmo depois de morto, tudo aquilo que Deus fez por nós, em nome de Jesus. Participemos. Aleluia, Jesus. Muito obrigado por este amor tão grande, sendo derramado sobre nós, ó Deus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nos dando, ó Pai, uma nova chance, uma nova oportunidade e uma nova vida, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Muito obrigado por este amor tão grande, esta misericórdia, Senhor, tão profunda e verdadeira em nossos corações, em nossas vidas. Abençoe todo o povo do Senhor. Abençoe toda a igreja do Senhor, ó Pai, na face da terra, e a nossa igreja aqui também. Nos abençoe, para a honra e para a glória do Teu nome é que nós oramos. Amém, ó Deus. Aleluia. Nossos irmãos pegarão os cálices vazios, enquanto cantamos. Sobre a terra,
vinho e pão. Encontrarem mesmo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O contrário desce da montanha, sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrarem mesmo bom tesouro, os irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Acabou, irmãos. Já chegamos ao final, podem se sentarem. Queremos orar despedindo. Que Deus esteja nos abençoando. E antes nós possamos despedir, agradecer a presença dos nossos amados irmãos. Destaque aqui a presença do Cairo, que estava aí um tempo morando fora, né, Cairo? Retornou para Porongatu e a nossa igreja está sempre de portas abertas. Que Deus esteja abençoando muito sua vida. Em nome de Jesus, fortalecendo cada dia mais. Nós temos aqui alguns irmãos que não são membros na igreja, mas já fazem parte da igreja. Nós estamos torcendo para acabar logo essa pandemia, para a gente poder receber todo mundo, né? Como membro da igreja. E que Deus esteja incomodando o seu coração, para que nós possamos, assim, estarmos procedendo com a honra e para a glória do Senhor Jesus, voltando os nossos olhos para adorar a Deus, para servir a Deus em comunidade. Deus está nos levando para o reino dele. Estamos construindo essa caminhada e dia a dia nós estamos dando um passo. E você hoje aqui presente, aqueles que participaram, né? Deu um problema no Facebook, mas o YouTube ficou aqui até o fim, aguentando as pontas, fazendo a transmissão. Você que está conosco, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa crescer como igreja, buscar o reino de Deus a cada dia, no nome de Jesus. Vamos colocar em pé para nós orarmos, concluindo assim este momento. De terça a sábado, né? Nós temos transmissão também aqui, todos os dias da nossa igreja, fazendo um momento de devocional. E que você esteja participando e compartilhando também com seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir as nossas meditações, onde nós trazemos esperança às pessoas. Não desanimemos. Vamos continuar, irmãos. E pedir sabedoria a Deus, para que a igreja esteja orando em casa, orando nas madrugadas, jejuando, buscando ao Senhor. Cada um de nós possa nos esforçar para estarmos fazendo isso. Não sei se você tem esse costume, mas acorde de madrugada, dobre os joelhos, ore pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida, pela sua igreja, pela família pastoral, por todos os líderes. Em nome do Senhor Jesus, que bênção, né? Então que nós possamos fazer isso cada dia mais. Minha esposa, presidente da SAF, qual que é o aviso mesmo? Essa semana tem a oração da SAF. Segunda a sexta? Isso aí, todos os irmãos já estão sabendo. Oração de segunda a sexta, e dia 9 vai ter uma reunião online aí, vão experimentar a reunião online, né? Oi? Oração em casa, sim. E dia 9 vai ter essa reunião online. Vamos pela primeira vez tentar colocar todas as irmãs, inclusive as mais idosas,
entrar no grupo também e estar participando dessa reunião, se Deus permitir, no nome de Jesus. Oremos, irmãos. Deus amado e Deus todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que adoraram o Senhor cantando a Deus, prestando atenção na mensagem a Deus, também entregando o seu dízimo, a sua oferta a Deus em fidelidade ao Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que têm visitado, quando familiares, ó Deus, que podem fazer isso, ó Deus, e acolhido os seus familiares, aqueles que têm ajudado pessoas carentes, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pois nós já temos 2 cestas, ó Pai, para este mês, ó Deus, que nós já adquirimos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e que este mês nós também possamos, ó Deus, entregar várias cestas, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo com fartura, ó Deus, a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, abençoando também as nossas necessidades financeiras da igreja, Senhor, as necessidades de cada família, Senhor, que o Senhor, ó Pai, esteja colocando a tua mão de poder, ó Deus, despertando, ó Deus, cada um dos irmãos para estarem nos ajudando, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado por todos que estão aqui, por todos, ó Deus, que também participaram nas redes sociais, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre eles, aonde eles estiverem, principalmente os nossos irmãos idosos, que gostariam de estar aqui presente, mas ainda não podem, por questões de saúde, ó Deus, mas que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando, nos protegendo, trazendo a Deus um tratamento eficaz, uma vacina, um medicamento, para que em breve nós possamos ver todos livres, ó Pai, desta pandemia, mas servindo ao Senhor de coração. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja,